Romanos, no capítulo de número 1, nós estamos aqui estudando a epístola de Paulo aos Romanos. O autor dessa epístola e de toda a Bíblia é o Espírito Santo. O escritor foi o apóstolo Paulo. E nós vamos aqui meditar versículos 16 e 17. Diz assim a Escritura: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pai eterno e todo-poderoso, quero colocar a minha vida diante do Senhor, de toda a sua igreja, esse povo que nos ouve, que assiste. Peço que a ministração da tua palavra, Pai, possa trazer, Pai, em nome de Jesus, um direcionamento poderoso em cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na semana passada, quando nós estivemos meditando nessa epístola, o apóstolo Paulo ele estava falando sobre a fé da igreja que se reunia ali em Roma, que era ouvida por todo mundo, e ele estava feliz por isso, porque essa fé então, ela já estava avançando em todas as partes do reino de Deus. E nós vimos ali que essa definição que nós trabalhamos exatamente o que é fé, nós vimos que são duas coisas: é uma convicção, né, a respeito do relacionamento do homem com Deus e com as coisas de Deus. Então, fé é isso, essa convicção, ter essa convicção, essa firmeza que nos leva para perto de Deus e fortalece e traz uma intimidade muito grande com Deus e também com as coisas de Deus, as coisas que Deus criou. Nós sabemos, eu digo assim, não só as coisas criadas, mas as instituições criadas também por Deus. Por exemplo, a família é uma instituição divina, a igreja e assim por diante. Então fé é isso, a gente estar próximo de Deus e das coisas de Deus, mas também significa uma transformação de caráter que torna então o Filho de Deus uma pessoa fiel, uma pessoa de confiança. Foi exatamente isso que nós falamos na semana passada. E aqui então a epístola continua falando sobre essa ótica da fé, dessa fé que estava tomando todo o mundo, todos ali os países que compunham o Império Romano e fora do Império Romano. Então se falava desta alegria e desta fé. Muito bem. Quando essa fé ela chega em algumas pessoas, ela muda o estilo de vida dessas pessoas. E aí aqui então, daqui até o final do capítulo 1, vai se falar a respeito desses dois estilos de vida, que alguns estudiosos chamam de espirais, espirais em sentidos contrários, uma espiral ascendente é para cima, e uma espiral descendente, que é para baixo. Muito bem. Espiral é aquilo que tem a forma de um furacão. Por exemplo, uma espiral ascendente, nós sabemos que Elias, por exemplo, ele foi arrebatado aos céus num redemoinho, numa espiral ascendente, e assim ele foi para os céus, Mas também tem uma espiral descendente, que são aqueles que vão descer redondo para o inferno também, Muito bem, nós vamos falar hoje sobre essa espiral ascendente. O versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 16, vai começar a introduzir este assunto.
E ele vai dizer assim, Paulo ele diz, eu não tenho vergonha alguma do evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias oriundas de Deus, né? Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, esta fé que vem pela proclamação do evangelho, um evangelho que é poderoso para trazer a salvação através de Jesus Cristo. Um pouquinho mais para frente, aqui vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o evangelho. Então Paulo começa a introduzir aqui o assunto a respeito da salvação, que vem através da fé, que chega através do ouvir a pregação da palavra de Deus. Ou seja, quando você ouve a pregação da palavra de Deus, que é muito poderosa, ela pode transformar a sua vida. Ela pode transformar a vida de muitas pessoas, porque essas pessoas elas podem adquirir a fé. E a palavra de Deus diz que o dom da fé salvadora é dele. Ele que manda, que dá este presente. É um presente de Deus a fé, a salvação. Essa fé que leva à salvação é dom de Deus. É um presente de Deus, é uma dádiva divina que Ele dá a todos os seres humanos no momento das suas vidas. No momento da sua vida, você ouviu alguém falar de Jesus Cristo. Deus estava te dando um presente. E aí, cada um faz o que acha melhor com este presente. Alguns aceitam, outros não aceitam, alguns riem, alguns outros se alegram, e assim por diante, vai indo. Mas é um dom de Deus, a salvação, que vem através da fé, que vem através da pregação do Evangelho, que é poderoso para mudar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aí então, que nós vamos começar a falar a respeito daqueles que são cristãos genuínos e que entregam as suas vidas a Jesus e que aceitam a morte de Jesus em seu lugar, abandonam os seus pecados, porque não existe cristão que continue no pecado. Se continua no pecado, não é cristão, é pecador. Se é cristão, é santo. Santo significa sem pecado, separado, abandonou o pecado, ok? Então essas pessoas que entregaram suas vidas a Jesus e abandonaram seus pecados, a vida vai começar a mudar. O sentido dessa espiral vai mudar. Agora então, essa espiral vai levar para o céu. Através do quê? Da salvação. E aí então, se nós já entendemos o que é fé, que fé é esse relacionamento com Deus, né? E ser transformado no caráter, nós vamos entender hoje o que é salvação. A palavra salvação, na língua original, você conhece muito bem, que é soter, sotéria, melhor dizendo, ou melhor dizendo, soteria, significa salvação. A palavra, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma cidade lá na Bahia que se chama Salvador. E o morador, ou aquele que nasce em Salvador, é soteropolitano, né? Ou seja, cidadão do Salvador, né? Soter, salvação. Então, salvação, soteria, significa o seguinte, também como fé tem dois sentidos, salvação também tem dois sentidos. Soteria, salvação. Salvação, em primeiro lugar, como a posse atual de todos os cristãos verdadeiros. Ou seja, Deus, então, Ele toma posse de todos aqueles que se entregaram verdadeiramente a Jesus, né?
É como a palavra de Deus diz: Deus tem um povo agora exclusivamente seu. O apóstolo Pedro que fala isso, né? Zeloso de boas obras, um reino de sacerdotes. Isso é o primeiro momento da salvação. É Deus ter a posse das nossas vidas, ou seja, Ele é o Senhor da igreja, o dono. A palavra Senhor significa dono. Ele é o nosso dono agora. Nós passamos o certificado de propriedade, nós tiramos, né? Ou ele tirou das mãos do diabo e pegou para si. Não é mais o diabo que é o nosso dono, porque todos que vivem no pecado são filhos do diabo, são propriedade do diabo. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Louvado seja o nome do Senhor. Somos agora do Senhor. Então, nós temos um certificado de propriedade nas mãos do Senhor, nosso nome escrito no livro da vida, e nós pertencemos a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Esse é um primeiro momento. Mas um segundo momento significa salvação futura, que nada mais é do que a soma de todos os benefícios e de todas as bênçãos que os cristãos, redimidos de todos os males desta vida, gozarão após a volta visível de Cristo do céu, no reino eterno e consumado de Deus. Aleluia! Ou seja, aquela que aponta para o céu, ascendente, uma espiral ascendente. Ou seja, a salvação é sermos hoje já propriedade de Jesus, e quando Ele voltar, nós vamos gozar de todas as bênçãos, benefícios do Senhor lá no céu, na vida eterna. Aleluia! Que é o que muitos teólogos e estudiosos da palavra de Deus também dizem da salvação, do já e o ainda não. Já e ainda não. Como é isso, pastor? Já somos propriedade do Senhor Jesus, mas Ele ainda não voltou para nos buscar, para levar até o céu. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, porque aí o ainda não vai se processar na vida dele. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que se a fé nos leva para perto de Deus e para as coisas de Deus e transforma o nosso caráter, a salvação, ela nos torna propriedades de Deus e do Senhor Jesus e do Espírito Santo, e aguardamos ainda a volta de Jesus Cristo para vivermos esta segunda fase da salvação, que será no céu, que será na eternidade. E aqui então nós precisamos entender um negócio, que a primeira parte da salvação se processou, mas a segunda ainda não. E nós, como um povo wesleyano, nós sabemos, porque a Bíblia diz isso, que podemos perder a salvação. Podemos sim perder a salvação. Somos um povo wesleyano, e Wesley ensinou exatamente isso através das Escrituras. Se nós formos pegar Apocalipse, capítulo de número 3, quando escreve-se ali 7 cartas às igrejas, e Jesus, ressurreto, ele diz assim: se procederes bem, de modo algum riscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, ele pode tirar. Se voltarmos ao pecado, se voltarmos ao vômito, como diz a parábola do cão que volta ao vômito, ou voltarmos como a porca lavada a se revolver na lama, nós perderemos a salvação. Então aí entra a necessidade do cristão, que já é redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro, que é propriedade exclusiva do Senhor, viver uma vida decente e uma vida honesta e uma vida fiel a Deus. Amém? Porque Ele ainda há de voltar para nos buscar. Me lembro, está ali no livro de Atos, Jesus, nos evangelhos, Ele passa pela Galileia,
ele passa pela Judéia, e ele vai chamando 12 pessoas para serem seguidores dele, para segui-lo como mestre e como salvador. Pessoas que haviam sido rejeitadas. Aqueles 12 haviam sido rejeitados, ninguém queria. Eles tinham se tornado pescadores. E Jesus os chama e ele começa a seguir esses homens. Brucutus, galileus. A palavra Galileu naquela época significava ignorante. Brucutu, homem das cavernas. E aí então Jesus começa a trabalhar aqueles homens. Imagina, nesse grupo de 12, estava muito mais parecido com o Estado Islâmico do que os discípulos de Jesus. Havia um terrorista, Simão, o Zelote. Os zelotes, eles eram terroristas. Havia ali alguns pescadores, como por exemplo Pedro, um cara sanguíneo, de pavio curto. Quando chegaram para prender Jesus, ele saca a sua arma, né, que naquela época a arma não era revólver, não era metralhadora, mas eram espadas, e ele decepa a orelha de Malco, ali um soldado do Império Romano. E imagine uma coisa, pense num negócio, para decepar uma orelha com uma espada, tem duas coisas muito interessantes a ser pensado. A destreza de Pedro, hein? Porque ele não acertou o meio da testa, que era mais fácil, não é verdade? Né? Você pegar e pum, a cabeça desse tamanho, né? Se fosse um cearense ainda, hein? Ele pim, acertava fácil, desculpe o cearense. Mas ele acerta a orelha. Segundo, estava afiadinha aquela espada, ou seja, Pedro treinava, e ele afiava a sua espadinha, ó. Né? Um brucutu. Jesus passa 3 anos trabalhando com essas pessoas. O pastor Jorge de Barros diz que nos maiores milagres de Jesus, Jesus levava Pedro, Tiago e João, né? Não é porque eles eram mais chegados, não, é porque se deixasse eles sozinhos, eles iam fazer besteira. Então, ó, eu vou sair de perto, vem junto comigo, porque senão vocês fazem besteira. Mas aí então, Jesus trabalhou esses 3 homens. Jesus morre, é crucificado, ressuscita, ascende aos céus. E aí então esses homens começam a trabalhar para o reino de Deus. Um dia esses apóstolos chegam, galileus, brucutus, eles chegam no Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal de Justiça de Jerusalém. Homens letrados, sacerdote, sumo sacerdote, fariseus e saduceus, pessoas no nível do apóstolo Paulo, advogados, pessoas ali estudadas, de boa fala, boa oratória. Pedro de repente se levanta no meio desses homens e começa a falar de Deus, e começa a falar e discursar perante essas pessoas. Um homem que há pouco tempo atrás tinha negado Jesus por medo, ele agora transformado, ele começa a falar. E aí o Sinédrio, livro de Atos diz assim, eles se entreolham, o Sinédrio, e fala: gente, esse aí não são aqueles galileus? Como nós os ouvimos falar tão bem das maravilhas do Senhor? As transformações que a salvação traz nas nossas vidas, ela nos muda, gente. Ela muda a gente por completo. E é assim, irmãos, que nós vamos ter que viver. Nós precisamos viver permitindo que Deus nos mude a cada dia. Que os nossos pavis curtos, eles sejam alongados. Que as nossas amarguras, elas sejam adocicadas. Que as nossas destemperices sejam temperadas com sal. Porque isso é salvação. É ser mudado pelo Senhor a cada dia.
E nós precisamos então aguardar pacientemente a volta do Senhor Jesus, para que se cumpra em nós essa segunda fase da salvação. Como eu disse aqui, que quando subirmos, nós receberemos o corpo glorificado, um corpo que não se corrompe mais. E ali então, todo o poder de Deus de transformação chegará de uma vez nas nossas vidas. Mas enquanto aqui estamos, o viver é Cristo. Transformações diárias. Para pensar um negócio. Que vida mais maravilhosa é essa? Uma vida que, se hoje você já é feliz por quem está do teu lado, amanhã você vai ser mais feliz ainda, porque essa pessoa que está do seu lado amanhã vai ser melhor. Isso é sempre ascendente. É como o poder de um furacão, que ele vem. Você já viu o furacão? Você já viu um tornado? Eu já vi aqui no Brasil. Eu vi em Jundiaí. Quando me mudei para lá, para Jundiaí, 2 dias depois que tínhamos nos mudado, eu e minha esposa, para Jundiaí, passou um tornado em Jundiaí. Eu vi da janela. Nós morávamos no 8º andar de um prédio. O prédio fazia assim, ó. Que medo. Nós vimos aquele troço passando, e por onde ele passava, aquela pequena boquinha ia sugando tudo. Era árvore, era carro, era moto, era gente, o que tinha, e leva para cima. É assim, de uma maneira muito boa, que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você. Ele quer me sugar e te levar para dentro do poder dele. E fazer um rebuliço na minha e na sua vida, em direção ao céu. Não adianta lutar contra, gente. Nós precisamos permitir que isso aconteça. Que a salvação em Jesus Cristo nos transforme. E isso é uma vida maravilhosa, porque nós vamos melhorando a cada dia. Se você ainda não chegou naquele estágio de uma vida alegre em tudo, você chegará. E aí isso tudo vai transformando a você e quem está do seu lado, a mim também. A palavra de Deus até inclusive diz assim, porque você aí pensou, mas o meu marido não é crente, mas a minha esposa não é crente, mas meus filhos, meus parentes não são crentes, mas a palavra de Deus, ela diz assim, que a mulher sábia ganha um marido sem palavras, mas pela sua atitude. Se nós tivermos atitudes de cristãos, nós vamos transformar quem está do nosso lado, porque o poder de Deus está em nós, e ele se aperfeiçoa em nós. Quando Paulo pede para tirar o espinho da carne, Deus fala para ele, não, a minha graça te basta. E ele diz assim, então eu me gloriarei muito mais das minhas tribulações, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Ou seja, há aperfeiçoamento, levando esta pessoa ao estado de perfeição. O Serginho está traduzindo um livro, acabou? Não, ainda não, mas está acabando, eu não estou te cobrando não. O Serginho está traduzindo um livro do Samuel Chadwick, um grande teólogo que faleceu em 1931. Nós vamos lançar esse livro. E ele diz assim, o Samuel Chadwick e o Serginho falou assim, pastor, isso me chamou muito a atenção. No começo do livro, Samuel Chadwick, ele diz assim, o livro se chama Humanidade e Deus. Ele diz assim, o diabo e Jesus, eles fizeram uma proposta para o homem, que aos incautos parece quase a mesma coisa, mas não é. O diabo ofereceu, se comeres desta árvore, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Jesus não. Jesus ofereceu outra coisa. Ele disse, se viveres assim, serás perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O diabo ofereceu o mal, porque o bem o homem já conhecia, ele era bom. Mas o diabo ofereceu o quê? Vocês vão conhecer o que é o mal. Jesus está oferecendo a perfeição para mim e para você. Seremos perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E isso transforma. Aleluia! Amém.
Portanto, o apóstolo aqui está falando, se você entregou sua vida a Jesus, você precisa viver de uma maneira diferente. Como? Aí ele cita Abacuque, o profeta Abacuque, que lá no seu livro, lá em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: o justo viverá por fé. Agora não dá mais para viver por circunstâncias. Agora não dá para viver mais como Maria vai com as outras. Agora o justo viverá por fé. E a palavra disse aqui no versículo 17: visto que a justiça de Deus, ela se revela no evangelho de fé em fé. Eu vou prosseguir essa mensagem hoje à noite. De fé em fé, citando Abacuque, capítulo de número 2. Não tem mais saída para aquele que está em Cristo Jesus. Viver pela fé. O que é fé mesmo? Fé é a consciência de que nós estamos em Deus e pertencemos a Ele, que nós nos relacionamos com Ele e com as coisas dEle, e também que dia após dia somos transformados no caráter, a imagem e semelhança do Senhor. Não há outra saída para mim, não há outra saída para você, que quer continuar sendo cristão verdadeiro e quer ir para o céu. Se quer pular fora do barco, você vai ter que aceitar o convite do diabo, viver o mal. Já fez a tua escolha? Amém? Se você já fez a tua escolha por Cristo, você fez a escolha correta. Por acaso há alguém aqui essa manhã que não tenha entregue ainda a sua vida a Jesus Cristo e queira fazer isso nessa manhã? Se há alguém querendo entregar sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Alguém? Ok, entendo que todos que estão aqui já entregaram a sua vida a Jesus. Então nós vamos comemorar isso, amém? É um motivo de comemoração? Ser transformado? Ser filho de Deus? Ser exclusivamente do Senhor? E que o Senhor vai nos levar para o céu um dia, amém? Vamos comemorar isso? Sabe como nós vamos comemorar? Participando da ceia do Senhor. Os irmãos que podem chegar aqui à frente, uma vez por mês, nós cristãos, protestantes, nós somos protestantes, nós somos do ramo protestante, nós não somos do ramo romano. Podem chegar aqui, ficar aqui ao lado. Nós somos do ramo protestante, porque no século XVI, Martinho Lutero, ele promoveu uma reforma na igreja. A igreja estava completamente perdida em poder, em política. E aí promoveu-se uma reforma, a reforma protestante do século XVI. E aí então, a proposta dessa reforma era que a igreja voltasse a ser dirigida e ser propriedade de Jesus. Uma igreja que tinha abandonado a Bíblia. Por isso que nós damos tanta ênfase à Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso manual de instruções. E nela contém tudo o que nós precisamos para a vida, para a piedade e para a salvação. É a palavra. A palavra que significa no original logos, é o Senhor Jesus. A palavra toda, a Bíblia toda aponta para Jesus. E aponta para a obra de Jesus, é essa obra que Ele veio fazer na minha e na sua vida. Nós fomos criados por Deus, para Deus, mas pecamos e perdemos a oportunidade de viver em Deus. Mas Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Deus continuou nos amando. Como a palavra diz, nada poderá nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Nem os principados, nem as potestades. Deus nos ama. E Ele então nos queria de volta. E a única maneira era que nós fôssemos comprados de volta. E então Jesus
nos comprou com o seu sangue. Porque o salário do pecado é a morte. E se pecamos, temos que morrer. Mas morrer no pecado é uma maldição terrível, porque morte também significa separação de Deus, viver separado eternamente de Deus. Mas Ele me criou, Ele te criou para passarmos a eternidade juntos. E Ele disse: eu amo tanto eles, eu não quero que eles pereçam, mas quero que eles tenham a vida eterna. E aí Jesus disse: estou pronto, Pai, para morrer em lugar de todos. E aqueles que crerem em mim e se entregarem em mim serão salvos. E aí então se cumpre o que a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus diz lá em Efésios: esvazia-se da sua glória, da glória de Deus, e não usurpa o ser como Deus. E ele se esvazia, ele se diminui, ele se humilha a ponto de se transformar num ser humano. E nasce de uma mulher, através da operação do Espírito Santo, deste milagre, vive como um ser humano, passa pelas mesmas tentações que eu e você, mas diferente de eu e de ti. Ele não se entregou às tentações, ele não pecou em momento algum, e foi tentado em tudo, viu? Em tudo. Na área sexual, na área financeira, na área do status, na área do poder. Queriam fazê-lo rei. Ele já estava eleito, mas ele não queria ser rei dessa terra. Ele queria ser rei da igreja, do reino de Deus. Ele morre em meio a bandidos, como um transgressor. A palavra de Deus diz que ele foi contado, mas agradava a Deus o moê-lo, agradava a Deus o enfermá-lo. Por quê? Por causa de você, por causa de mim, porque Ele nos ama. E Jesus morre. O inferno acha que agora estava tudo acabado, mas ele se esqueceu de uma coisa: Jesus não pecou. E se ele não pecou, a morte não tinha poder sobre ele. E aí ele chega ao inferno e ele diz assim: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Eu não pequei e eu vou ressuscitar, mas antes vou levar aqueles que estão cativos, que são meus. Vou levá-los para o céu. Nisso cabia todos aqueles que tinham morrido na fé, e eu e você, que ainda haveríamos de nascer e aceitá-lo. Ele morreu por mim e por ti. Uma vez por mês nós comemoramos isso, nós relembramos isso, através da ceia do Senhor. Na ceia está aqui representado o corpo de Jesus, através do pequeno pedaço de pão, que foi partido ali no Calvário. Ele apanhou demais, foi dilacerado. Os historiadores dizem que quem olhava para Jesus virava o rosto, porque não havia beleza alguma. As estruturas profundas do seu corpo poderiam ser visíveis, os ossos, de tanto ter apanhado com aqueles chicotes que tinham bolinhas, esferas de chumbo e anzóis que dilaceravam a pele. Conseguia-se ver o pulmão dele, conseguia-se ver tudo. Jesus estava sendo comido pelas bactérias que estão no ar. Jesus estava sofrendo, mas ele sofria por mim e por ti. E esse pequeno pedaço de pão representa todo esse sacrifício. E o seu sangue começa a pingar, a ser vertido no madeiro. E o sangue de Cristo tem poder para purificar o homem de todo pecado. E é por isso que há esse cálice com suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Aqui não se transformou no corpo nem no sangue de Jesus, porque ele diz: fazei tudo em memória de mim. É para trazer à memória o que nos dá esperança.
é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para quê? Para lembrar a mim e a você que nós somos filhos de Deus e que nós precisamos ter um proceder de acordo com um filho de Deus. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Nós vamos nos examinar agora, segundo essa ótica a qual nós acabamos de falar, a ótica da fé, que nos leva de novo para perto de Deus e nos insere nas coisas de Deus e nos transforma, e a ótica dessa salvação, que já somos dele e um dia seremos como ele é. Como está a nossa vida aqui, no já sendo salvos, sendo parte do reino de Deus, mas ainda não estando no céu, estando vivendo em meio a uma sociedade corrupta, mentirosa. Estamos sendo influenciados por essas filosofias? Estamos sendo influenciados por essas ideologias? O que de podres temos ainda em nós? Esse é o nosso exame. Ou nós temos influenciado a sociedade, ou nós temos influenciado como igreja os nossos vizinhos. E nós vamos nos examinar. Nós vamos orar agora. E depois, meu querido, desse exame, se há algo que te acuse, a palavra do Senhor diz assim: coma do pão e beba do cálice. Como? Tomando uma decisão. Não, eu não estou vivendo corretamente como um cristão, mas eu vou viver. Me perdoe, Senhor, eu sou teu filho, e eu vou prosseguir adiante, consertando a minha vida através do poder do teu Santo Espírito. Amém? Vamos orar. Fecha teus olhos, curva a tua fronte. Eu vou dirigir em oração. Senhor, nós vivemos a tua graça poderosa e maravilhosa, e agora aqui nós vamos celebrar da tua mesa o pão e o vinho, relembrando que o Senhor morreu naquela cruz por cada um de nós, teu corpo partido, teu sangue vertido, que nos mudou completamente. Porventura, meu Deus, talvez estejamos muito longe ainda da perfeição, e sabemos que perfeição não é fazer tudo corretamente, mas é servir a um propósito para o qual nós fomos criados. E talvez nós não tenhamos, ou não, melhor dizendo, não estejamos vivendo como nós fomos criados na cruz, para revelar através das nossas vidas o Senhor Jesus Cristo. E se assim não estamos vivendo, porque algumas filosofias, algumas ideologias, ou até mesmo a vergonha, tem nos impedido de viver uma vida verdadeiramente cristã, nós estamos aqui agora pedindo perdão ao Senhor, e queremos ser como o apóstolo Paulo. Ele disse aqui em Romanos, como nós estamos estudando: eu não me envergonho do Evangelho. Nós queremos ser um povo que não se envergonha do Evangelho, e queremos viver a cada dia essa graça. Portanto, Pai, participaremos dessa mesa como teus filhos, chamados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, que vivem a fé e a salvação todos os dias da sua vida. O Senhor merece toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que vai participar da ceia, coloque-se em pé, meu irmão. Ou melhor dizendo, vamos colocar-nos todos em pé. Se você não vai participar da ceia, não pegue o pão, não pegue o cálice. Quem é convidado a participar? Todos os que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, todos que entregaram a sua vida a Jesus e que entendem que podem não estar naquele estágio de perfeição, mas estão rumo ao céu, estão rumo a essas mudanças. Se você vai participar conosco, pegue o pão, pegue o cálice, podem servir, e não coma ainda, não beba ainda, aguarde que todos que vão participar ainda recebam, para que juntos possamos participar desta ceia em nome de Jesus.
Deus, quando eu maravilhado contempla tu imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição, ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, louvando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Enquanto enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma canta-te, aleluia. Oh, glória a Deus. A nossa alma canta, grande é o Senhor, porque a obra que Ele fez na minha e na sua vida é grande demais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, meus irmãos, nesse momento, eu estou até tremendo de tanta alegria. Nesse momento, irmãos, ao redor da terra, ou pelo menos aqui no Brasil, a igreja está reunida. A igreja nesse momento reunida, partilhando do pão e do sangue de Jesus representados aqui. Sabe o que está acontecendo no céu nesse momento? Os céus estão abertos e o céu está em silêncio. Os anjos, diz a palavra de Deus, que eles olham para baixo, contemplando essa maravilha que eles veem lá de cima, a obra. Eles querem entender o que é isso. Coisa maravilhosa,
o que Jesus fez por cada um de nós, seu sangue derramado, seu corpo partido. E agora, lá dos altos céus, Jesus sendo glorificado, vendo, como diz a palavra de Deus, o fruto do seu penoso trabalho, e se satisfaz com isso. Ele está alegre. Por quê? Porque você é dele, porque a igreja é dele. Somos milhões de pessoas sobre a terra, reunidos neste momento, celebrando a vitória de Jesus. Ele venceu a morte, louvado seja o nome do Senhor. E ao comer deste pão, nós participamos desta vitória. E nós declaramos em alto e bom som: nós pertencemos ao Senhor e somos parte do corpo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, ao comer esse pequeno pedaço de pão, seja agradecido ao Senhor e seja como Jesus, para que no dia que Ele voltar, Ele te encontre inculpável. Coma e seja agradecido ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora dizer que nós não participamos só do corpo de Cristo, mas nós somos participantes também da aliança que Cristo fez naquela cruz. Esse pequeno cálice, ele representa uma nova aliança em Cristo Jesus, uma aliança que ninguém pode com ela. Há um sangue sobre a minha e sobre a tua vida, o sangue de Jesus, que torna tudo novo nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela diz assim: aquele que verdadeiramente é nascido do Senhor, o maligno não pode o tocar. Se nós nos mantivermos como verdadeiros filhos de Deus, o maligno nunca nos tocará. Nunca nos tocará. Porque ele não pode. Ele não pode. Eu quero só falar um testemunho que eu ouvi. Talvez você já tenha ouvido, mas ele me veio à memória agora. De um ex-satanista, que ele é pastor hoje. Tem muitos ex-satanistas que são pastores. E esse estava dizendo o seguinte: quando ele conheceu Jesus, ele conheceu num cemitério Jesus. Ele era satanista e ele tinha comprado um defunto para fazer uma obra satânica. Essas coisas existem. E ele tinha comprado e pago o coveiro para desenterrar essa pessoa. E ele ia fazer a obra maligna. Aí no dia que ele foi lá, estava desenterrado já no caixão, o diabo falou para ele: esse não. Esse corpo não, esse você não vai pegar. Falou: como não? Ele conversando com o diabo, ele dizendo isso: esse não pode. Por que esse não pode? Porque esse aqui pertence àquele lá, ó. Era a mulher de um pastor que tinha morrido há 4 dias atrás. Aí ele disse assim: o diabo deu um tiro no pé. Porque se Deus guarda um corpo morto que está se deteriorando, imagina os vivos. E ele entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Deus é o teu dono. Deus é o meu dono. Através de Jesus Cristo de Nazaré, nós fomos comprados por alto preço. Nós não somos qualquer um. Nós não podemos proceder como qualquer um. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ao tomar esse cálice, você reconhece isso, querido, e clame ao sangue de Cristo, para que Ele nos purifique todos os dias das nossas vidas. Beba e seja agradecido ao Senhor. Oh, aleluia! Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Minha canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és
ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Eu vou dar a bênção final nesse momento. Nós vamos ter escola bíblica. Se você pode ficar, fica conosco. Se não, esteja indo com o Senhor. Te convido a voltar às 18h30 para o culto da noite. Fecha teus olhos, curva a tua face, espalma as mãos ao céu, se assim quiseres. Pai eterno e Deus todo-poderoso, digno de glória, honra, poder e majestade. Tu és o Senhor das nossas vidas e somos felizes porque nós renunciamos ao mundo e tudo aquilo, Senhor, que não é teu. Alguns renunciaram riquezas, outros renunciaram, Senhor, reconhecimento. Mas como Paulo, nós entendemos que tudo aquilo era refúgio e nós renunciamos para ganhar ao Senhor. E somos felizes porque tu tens estado conosco. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que tu continues, Senhor, levantando os teus olhos sobre a tua igreja, nos trazendo a paz com Deus. E que a tua graça, Senhor, ela se manifeste tão poderosa nas nossas vidas, que a cada dia nós sejamos mais parecidos contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Vai na paz. E se vai ficar, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.